Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, que é o economista Eduardo Pereira Nunes, que é o presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eduardo, dá para o senhor mostrar para o nosso telespectador, então, o aparelho com o qual o recenseador colhe os dados e depois como é que esses dados são guardados, são mandados para o IBGE? Bom, em primeiro lugar, o recenseador utiliza esse equipamento para fazer toda a entrevista. Ao final da entrevista, ele salva o questionário. Ao salvar o questionário, o dado é criptografado e esse equipamento fica como sendo o primeiro backup daquele questionário realizado. Ele tem que ir ao posto de coleta e nós temos no Brasil 7.000 postos de coleta instalados em todos os municípios. Lá ele se dirige, conecta o equipamento por um cabo USB num laptop do posto e faz a transmissão do dado que está nesse equipamento para o laptop. Aí vai via internet ou não? Aí vai não, via... Aí, nesse momento, é cabo por cabo, vai para o computador do posto. Sim. Ele retorna ao campo e continua o seu trabalho. E este supervisor que está no posto de coleta tem a incumbência de fazer a transmissão desse dado para o computador central do IBGE. Se o posto tiver acesso, conexão à internet, a transmissão é imediata. Mas nós sabemos que em muitos municípios brasileiros a comunicação para uma agência do IBGE ou para um outro município e dali então fará a transmissão para o computador central do IBGE. Para ter uma ideia dessas transmissões, nós esperávamos nas 3 primeiras semanas de trabalho cerca de 300.000 transmissões a serem realizadas para o computador central do IBGE. Já foram feitas 2 milhões de transmissões. Consequentemente, o trabalho está numa velocidade Agora, muito a além única do que a forma gente de captação é esse aparelho que o senhor tem na mão? Ou é possível também a pessoa fazer pela internet? Em primeiro lugar, o morador tem que se encontrar com o recenseador. Neste momento, ele terá 2 opções. Fazer a entrevista presencial, nesse caso é neste equipamento que é feita a entrevista e registrado o dado, ou ele pode optar em responder pela internet. Neste caso, o recenseador entrega a ele um envelope lacrado com a senha de acesso que ele terá ao portal do IBGE, para lá, então, ele acessar o questionário do IBGE. É importante dizer que o IBGE não vai enviar para a sua casa nenhum e-mail dizendo que você foi sorteado para responder. Isto não existe, porque o IBGE não bom tem avisar, o e-mail de ninguém. Exatamente. O IBGE não sabe o e-mail de ninguém. É você que terá que acessar o nosso portal. Para isso, terá que receber o recenseador e dele receberá a senha de acesso ao nosso site e essa senha está no envelope lacrado. Eduardo, 10 anos não é muito tempo para a gente ter essa radiografia do Brasil? 10 anos é muito tempo, mas um censo é muito caro. Então, não só o Brasil, como o mundo inteiro tem essa campanha de realização de censo a cada 10 anos, mas dentro da década, muitas pesquisas domiciliares são feitas no Brasil e em outros países para acompanhar a sua evolução. No caso brasileiro, todo ano nós realizamos a pesquisa nacional por amostra de domicílios, mas como ela é uma pesquisa por amostra e amostra mais reduzida, o resultado da PNAD indica informações no nível de detalhe para cada estado brasileiro. Entretanto, nós precisamos saber a informação não é só por estado, é também por município. É nesse momento que o censo é a informação única. De 10 em 10 anos, precisamos atualizar todas as informações domiciliares. Alguns países da Europa não têm 5 anos, não? Como? Alguns países da Europa não têm alguns dados a cada 5 anos? Com o censo realizado a cada 5 anos, os países mais desenvolvidos do ponto de vista estatístico são Canadá e Austrália. Países europeus, a grande maioria também realiza a cada 10 anos, inclusive nos países europeus o censo ocorrerá em 2011 e muitos deles não realizam sequer censo com visita ao domicílio, porque são países que têm acesso a registro administrativo e por conta dos registros eles têm todos os dados que os institutos precisam para fazer as informações demográficas sobre a sociedade de cada país. Mas fazendo assim de 10 em 10 anos, o senhor não acha que às vezes a gente pode perder questões importantes, por exemplo, a sustentabilidade? É verdade, tanto é que existe uma opção, uma vertente nesse caso para superar essa limitação temporal de 10 anos, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da França. Os Estados Unidos têm um grande censo a cada 10 anos, grande no sentido de que o recenseamento é geral, porém com uma quantidade muito pequena de perguntas, são apenas 10 perguntas.
E dentro da década, a cada ano, eles fazem uma grande pesquisa por amostra para ir acompanhando mais de perto todas as informações sociais, econômicas e demográficas da população americana. Nesse caso, o censo a cada 10 anos serve muito mais para balizar todos os indicadores e parâmetros que estão sendo analisados ao longo de uma década. Na França, eles fizeram uma outra opção muito mais radical. Não fazem mais o censo e fazem o que eles chamam de um censo rolante, que a cada 5 anos eles visitam cerca de 20% da população, vão acumulando dados, ao final de 5 anos eles têm o primeiro levantamento. No 6º ano, substituem o levantamento feito no primeiro. No sétimo, o levantamento feito no segundo, e a partir daí a ideia de censo contínuo. A França começou isso no início da década passada e hoje já trabalha com o censo contínuo. Mas são 2 únicos experimentos que nós temos dessa vertente alternativa ao censo tradicional. Deixa eu aproveitar que o senhor está fazendo uma comparação com outros países. Em outros países mais desenvolvidos, os institutos que são equivalentes do IBGE aqui no Brasil tendem a ser mais independentes, não do ponto de vista prático, assim, mas de direito mesmo. Não sei se são autarquias, assim, mas não estão tão vinculadas ao governo. No caso do IBGE, tem uma vinculação direta e hierárquica com o Ministério do Planejamento e o próprio presidente Lula foi quem indicou o senhor para o cargo, né? Não estou colocando em dúvida a independência do IBGE na prática, de fato, mas não seria interessante ter uma independência que fosse de direito também? Ou seja, uma coisa mais formal, assim, ter uma independência total assim, de governos? Olha, eu digo o seguinte, a independência ela é exercida no dia a dia, mesmo que tenha um amparo legal ou não. Então, mesmo no caso de países onde o dirigente da instituição é nomeado não por indicação, por um outro critério qualquer, que pode ser até um concurso público meritório, muitas vezes esse mesmo instituto ele é subordinado ao Ministério tal qual o IBGE é. O IBGE é subordinado ao Ministério do Planejamento, outros países você vai ver um instituto subordinado ao Ministério da Economia, Ministério da Fazenda ou equivalente, e também alguns totalmente independentes. Então, são modalidades diferentes. O que eu digo é que, no caso brasileiro, embora a minha nomeação seja, por exemplo, indicação do presidente da República, no IBGE, o único cargo ocupado por nomeação é o meu. Todos os demais são critérios técnicos por indicação do presidente do IBGE sem nenhuma interferência de fora. São modelos e que nós estamos caminhando nessa direção. Se você me perguntar qual que você acha melhor, o melhor é aquele que funciona. Doutor Eduardo, nós temos aqui uma pergunta do Ademir de São Paulo. Ele diz, se o recenseador passar na casa dele e ele não estiver, como é que ele faz para responder ao censo? Se o recenseador passar na casa dele e ele não estiver, o recenseador tem um bloquinho de recados que ele anota, inclusive informando que ele passou ali e dando a indicação até de que hora que ele passará novamente para que a pessoa receba essa informação e deixe também o recado de quando este recenseador pode passar para ser atendido pelo morador. Nós também temos um telefone que é 0800 721 8181 e por esse telefone qualquer cidadão pode se comunicar com a central telefônica do IBGE, que funciona de 8 da manhã às 10 horas da noite, para anotar todas as dúvidas, inclusive aquelas de pessoas que dizem que ainda não foram recenseadas. Nos municípios pequenos, isso ainda é até mais fácil, porque todo mundo sabe, inclusive, onde fica o próprio posto do IBGE e pode ir lá se dirigir. Nas comissões municipais é outro lugar onde a gente faz também o trabalho. E o próprio recenseador sabe que ele só vai receber a sua remuneração pelo trabalho depois que recensear toda a população e visitar todos os domicílios. Então, o morador também tem interesse de ser visível naquele local para que possa terminar o seu trabalho e receber o seu dinheiro. Eu queria pedir para o senhor explicar um pouquinho... Só para repetir o telefone, que eu não consegui anotar aqui. 0800 721 721 8181. 8181. É o 0800 721 8181. E como tá aí, é um obrigado. telefone gratuito, que você pode telefonar e por meio desse telefone, toda a informação que quiser, inclusive a respeito
da veracidade da documentação daquele recenseador pode ser obtida por meio desse telefone. Todo recenseador do IBGE tem que estar utilizando um colete, onde aqui à esquerda do colete tem a identificação